E hoje é dia de pôr o carro na balsa. A gente vai atravessar para Barra Califórnia. E essa aqui é a empresa que a gente tá fazendo o cruze, né? Vai mostrar toda a experiência aqui, como que é atravessar com eles, né? O que que tem incluído. Esse aqui é o cara que vai levar a gente. Todos os custos e também a gente vai mostrar por que a gente está fazendo de balsa e não via terrestre. E acordamos aqui na Marina. Na Marina certo? de Mazatlán. Isso aí. Dormimos aqui uma noite tranquila, depois das 10 da noite, porque até as 10 tinha um carro com música. Barulhento. E hoje é dia de pôr o carro na balsa. A gente vai atravessar para Barra Califórnia. A gente tá bem ansioso. Parece que é um novo capítulo, assim, da viagem, né? Uma nova viagem dentro da viagem. Então Não é qualquer tipo de balsa, é uma balsa que demora de 12 a 13 horas. Então vamos ver como que funciona isso aí tudo. A gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. E vamos se organizar, tomar café da manhã, porque daqui a pouquinho a gente vai pra lá. Então, essa é a marina que a gente dormiu hoje. O carro está aqui nesse mini estacionamento, né? Bem pequeno, que cabe poucos carros. Tem um dock para cá, então tem alguns barcos para cá, alguns veleiros e tudo mais. Aí tem uma ponte bem baixinha, então só passa a lancha aqui entre essa parte e essa. E aqui tem uma ilha circular, que pelo mapa o mar tá para lá. E aí você chega, e aí ou consegue vir para cá, ou consegue vir para cá. Aqui tem mais barco ainda, tem barco de passeio, barcos maiores parece. Uns veleiros com mastro bem alto. Na verdade, aqui é tudo veleiro, mais para esse lado. A gente já tá aqui a caminho, né, da balsa. A gente se enrolou um pouco, não sei o que aconteceu na nossa vida, né, mas a gente já tá meio em cima da hora. Comemos aqui rapidinho, a gente nem filmou pra não perder muito tempo. E vamos pra balsa. Bora pra balsa. Entramos aqui no porto, temos que passar nessa trave aqui amarela e achar... Ah, pelo jeito vai pesar ali a balança. É verdade. A gente já tá aqui na balança, né? Esperando dar a pesagem para continuar os procedimentos. E essa aqui é a empresa que a gente tá fazendo o cruze, né? O cruzamento para Barra Califórnia, TMC. E a gente vai mostrar toda a experiência aqui, como que é atravessar com eles, né? O que que tem incluído. A gente já sabe que tem jantar e café da manhã, que a gente adorou. Todos os custos e também a gente vai mostrar por que a gente está fazendo de balsa e não via terrestre, né? Ano 2003. Sim, verdade. Já pesamos o carro. Essa caranga velha aqui tem 2.780 quilos. 2 toneladas e 700. Já valeu a pena ter vindo, já sabemos o peso exato do Tortuga. Agora a gente tem que ir aqui dentro, né, da oficina, do escritório deles, pra levar passaporte e tudo mais. É por isso que a gente sempre fala para levar mais de um cartão quando você vai viajar, assim. O da Wise aqui não foi aceito. Geralmente o da Wise é super aceito. A gente passa todos os dias no supermercado, todos os lugares, mas aqui não foi aceito. Então a gente tem o da Nomad de backup, que também tem aqui link na descrição dos dois. Lugares que funcionam e não funcionam, então a gente vai intercalando esses cartões. Assinando um termo de responsabilidade aqui. Graças. Tudo certo, né? Papelada toda certa. A gente vai ter direito então cada um a uma janta e um café da manhã. Papelada ok, comprovante de pagamento. E agora a gente se separa. Carol vai caminhando para entrar na balsa a pé e eu pego o carro e já embarco o carro na parte do porto. Do porto.
Passei ali onde tem uma pessoa, ele me indicou o caminho certinho, então tô aqui, caminhando pelo porto. Espero encontrar o Thiago ali na frente. Daí peguei o papel, que ele falou que era pra eu carregar o papel. Até agora, tudo fácil. Esse aqui é o cara que vai levar a gente. Thiago, não sei, eu vou descobrir se ele já entrou ali. Ah não, ele tá ali, ó. Ali naquele cantinho. Vamos lá então. Ainda tá meio cedo, né? O barco na teoria só sai às 5 horas da tarde. Mas, no fim das contas, deu tempo de tudo, já estamos aqui dentro. Tô ansiosa pra entrar aqui. Parece que a gente vai fazer uma viagem mesmo internacional, só que é nacional. Mais um ponto de checagem aqui antes de embarcar. Parece que aqui também tem os militares. Opa, os militares que tomam conta aqui do porto. Depois de uma inspeção muito fácil ali com o militar, agora sim eu tenho que falar com o cara de laranja, que é o operador do barco, né, da balsa, para ver onde que eu vou estacionar. E a gente tá chamando isso aqui de balsa, mas na verdade é um navio, né? Porque ó, tem aqui para cima, onde o caminhão tá entrando de ré, para facilitar a saída. Tem aqui para baixo, onde esse outro entrou lá para baixo no porão. E tem aqui no meio, né, no plano do pia, onde esse outro tá entrando. E esse caminhãozinho é do porto, então ele só está carregando a carga, só o container, né, a carga, nesse caso é de líquidos, e sendo que tem alguns que estão com o cavalo esperando aqui para entrar, e alguns poucos carros, né? E a gente aqui nessa... A gente tá aqui no meio, eu cansei de esperar, eu tava ali, todo. Aí eu vim aqui pra falar tchau. E estamos aqui esperando as coordenadas. É, como eu falei, tá meio cedo, né? Vamos esperar um pouco. É. Mas é um baita de um navio, né? Agora eu tô dentro do carro também. O conferente aqui já falou que a gente pode subir. Então, o que vamos fazer? Pôr o carro. Arriba e de frente. É isso que ele falou pra gente. Então a gente vai subir essa rampinha aqui. Pra gente é bom que, como a gente vai dormir no carro, vai estar mais ventilado, né? A gente não queria dormir no porão, sei lá, né? Nem precisamos falar nada, né? Já demos sorte, talvez. Ou seja normal buscar os ele em cima. O carro é mais leve, né? Não sei. Nosso espacinho aqui na balsa. Ficar entre esses dois caminhões. Espero que eles desliguem o motor. E estamos estacionados no barco. Olha, não vou falar que ficou milimétrico, mas ficou bem justinho. Tive que manobrar bastante para conseguir parar. Eu espero que esse caminhão desligue o motor para a gente conseguir dormir de boa. Agora a gente vai explorar aqui, ver como é que é o barco, né? Quê? Vamos explorar para ver como é que é o barco. E aqui o pessoal trava bem as cargas. Não sei se o nosso carro vai chegar nesse ponto. Aqui também tem as correntes. Vamos ver. Deve sacolejar bastante, né, o barco. E no andar aqui de cima a gente já viu que tem chuveiro, banheiro, chuveiro, onde tem para comer, e um salão, deve ser para quem vem sem carro também. Tem uma máquina de lavar. Vamos fazer as sopas. Aqui é um chuveiro. Aí a regadeira. Regadeira. Mais um chuveiro. Direitinho o chuveiro. Banheiro acho que é pra cá. Esses aqui. Não. Esse. Banheiro. Então aqui é o comedor. A janta vai ser às 5h30 até às 7. E o desayuno, né, o café da manhã, das 7 às 8. E eu tava vendo nos comentários sobre o Fernando, então a gente chega cedo, porque se ficou tarde e só tinha uns restos. Tá a TV ali. E uma vendinha pra aqui. Olha, Vanessa. E aqui a gente encontrou um salão, uma sala de TV.
com bastante poltrona, bem confortável, parece poltrona de ônibus. É mais um igual. Só que com uma TV menor. Uhum. Ó, tem tomada. Ar-condicionado. É bem confortável aqui, né? Pra ficar no... Ali também tem tomada. Uhum. E a gente pegou aqui o único carro que vai ficar ligado pra sempre. Tá comprovado, a gente não vai poder dormir aqui dentro. Se o caminhão aqui não desligar o motor, acho que não vai rolar não. Tá muito barulho. A gente veio aqui pegar as coisas. Pegar aqui umas frutas, alguns snackzinhos, computador. Coisa pra tomar banho, hein? Pegar coisa pra tomar banho. Já vou levar tudo que aqui é ruim de chegar. A gente tá meio que no meio do barco, né? Então pra chegar nas pontas que são as escadas, Sim. tem que fazer um zigue-zague entre os caminhões, as carretas. Né? Porque isso aqui, na verdade, é uma balsa de carga, né? Então estamos aqui, tem área pra gente ficar, mas não é o intuito, né? Dormir no carro. Ah, não. Vou ficar lá no salão que é melhor. E algo bom aconteceu por aqui. O cara desligou o caminhão, tinha certeza que era um caminhão que precisasse de refrigeração, sei lá. O amigo abriu a porta aqui, ele tá todo com esse refletivo, né, no para-brisa dele. Mas acabou de desligar e abrir a porta do caminhão, acho que ele vai sair do Então carro. Entendemos que ele estava com o ar-condicionado ligado para ele ali. Quem tem, né? Aproveita. Usa. Beleza, se for assim acho que tá bom, hein? Talvez, vamos ver, vamos descobrir. Nosso caminho pra tomar banho. Não voltar. Daqui, não. É verdade, aqui o gordão não tá. Então, antes da janta, vamos garantir uma ducha, né? Eba! Funciona. Banho garantido. Agora sim. A gente chegou meio cedo aqui, ainda não tá pronta a comida. Bom. Hora da comida, ó. A janta é arroz, feijão e carninha com batata. Estamos começando a se mexer. Acabamos de sair aqui do pier. E uma longa viagem espera a gente. A lua tá bonita, hein? Isso aqui pode não parecer, pode parecer um poste, mas é a lua. E agora a gente vai sentido oeste. O rebocador, que é esse cara aqui, acabou de soltar do barco. E o prático tá descendo a escada aqui para pegar o barquinho para voltar lá pro porto. Olha que legal. Depois da janta, quero descansar um pouco aqui. Esse é o nosso. Tem um camarada aqui, eu tenho outro. Não tá aqui, mas já deixou os esquemas ali. E todos os salões estão nesse estilo. O pessoal, mais pra lá não vou agora não. Esse pessoal ocupa 3 ou 400 para fazer de cama, né? Uhum. E essa é a noite da balsa. A gente veio aqui para guardar o notebook, né? Agora deixar no carro, dá uma olhadinha. Quando estrelado vai dormir. Vai ver a lua. Parece um sol até. Tem umas ondinhas, mas a gente quase não sente, então o barco tá começando bem. Nossa, bem de boa mesmo aqui, bem tranquilinho. Não sei se a gente deu sorte do mar tá assim, lisinho hoje. E a gente decidiu dormir aqui no carro, já que temos nossa cama. Não tá tão barulhento assim, o caminhão que tá aqui na frente já desligou. Como temos uma cama, né? Vamos dormir. Amanhã. Bom dia. Acordamos na balsa. Esse lugar é o mais diferente que a gente acordou, hein? Olha aí. No meio do mar, no meio de um montão de caminhão. E já tem terra à vista aqui na nossa percepção. Será que já é Barra Califórnia? Será que é uma ilha? Pela hora já deve estar chegando, né? Tá na hora do café da manhã. A gente até colocou despertador pra não perder. Que é das 7 às 8. Bem curtinho, né?
É bem curtinho. Isso aqui tá quase um hotel 5 estrelas pra gente. Tem banheiro aqui pra gente usar logo de manhã cedo. E essa mochilinha tá com a gente porque já tem as coisas do chuveiro do banho. E o chuveiro fica ali, né? Como o banheiro tava ocupado, vou subir um pouquinho mais pra ver como é aqui em cima. E aqui de cima a gente consegue ver que foi aproveitamento 100% do barco Tá aqui, né? lotado de caminhão. Tá lotado, inclusive na rampa. Então esses aqui estão na parte que desceria pro pier, né? Com certeza lá pro porão e no andar de baixo tá tudo cheio também. Agora a gente tem certeza, né, que isso aqui é a Barra Califórnia. Parece que vai chegar no horário previsto mesmo, né, que é umas 8 horas. E dá pra ver várias tartarugas aqui passando. Claro que agora que eu tô filmando não vai passar nenhuma, né? Mas dá pra ver várias. Eu tô na fila do café da manhã, né, gente? De café da manhã temos Ovo mexido, feijão, esse não sei o que é. tipo um pimentão, talvez? Pimentão, ovos mexidos, pastinha de feijão e tortilha à vontade. E café. E esse vidinho aqui, na verdade, é um nopal, que é o cacto. E os rebocadores já estão a postos aqui para engatar no barco, né? Para levar a gente nesse pier aqui. Da manhã, a gente já tá chegando aqui na Barra Califórnia. A gente tá achando incrível a cor da água, porque mesmo na área portuária aqui, é um azul super bonito. A gente tá ansioso para chegar nas praias. E depois de 16 horas, demora 16 horas essa travessia. chegamos aqui na Barra Califórnia. O navio tá atracando aqui no pier. E aí talvez mais uma hora, né, para todo mundo sair. Até sair, né? Então o saldo foi 2 banhos, Uma janta, um café da manhã, uma dormida na parte de cima, uma dormida no carro. Mas foi bem tranquilo, de verdade. Nossa, foi bem... Não passou, assim, não pareceu 16 horas, né? Não, porque a maior parte a gente passou dormindo no carro, né? Sim. Tem tomada na salinha, ar-condicionado. Tem a parte que tem TV, então dá pra sentar lá. Sim, confortável, eu achei. Graças. Graças. Oficialmente em solos da Barra Califórnia. Bem tranquilo pra tirar o carro ali até, né? Pareceu, pelo menos. Não, foi fácil, né? Foi mais rápido do que a gente estava imaginando. Não. Agora são 11h46, então foi 46 minutos desde que atracou para liberar Até tudo. descer. Beleza. Bom, gente, recomendamos a TMC agora oficialmente, depois de toda essa experiência, vale a pena. E essa foi a taxa portuária. Isso aqui a gente não sabia que tinha que pagar, né? 230,78 pesos. A gente vai fazer um resumidão de tudo que ele pagou por enquanto, né? Sim. Tive que sair do carro, que o Thiago vai passar ali por um filtro, algum tipo de inspeção. E eu vou caminhando por aqui. E agora a gente vai fazer uma desinfecção antes de poder sair aqui do porto.
Saímos do porto, deu tudo certo. Já estamos rodando na rodovia normal. Estamos na estrada. E aqui a mata já mudou completamente na geografia. Aqui Sim, é mais desértico, parece um desertão né? mesmo. Uhum. Aqui na nossa primeira praia da Barra Califórnia para abrir todos os custos para atravessar o carro para cá, de Mazatlán para La Paz. Então a gente pagou por uma picape, SUV ou van, que aí entra esses três tipos de carro, até 6 metros, já incluindo o motorista, 6.430 pesos mexicanos. Sim. Se a gente tivesse um carro menor, um carro de normal passeio, mesmo de passeio, aí o valor seria 5.780. E se a gente tivesse um motorhome de até 10 metros, aí sim esse valor seria 17.200. Fica bem mais caro. Então, motorhome é caro. No nosso caso foi os 6.430, isso incluindo o motorista, e levando um passageiro é mais 1.400 pesos. Isso aí. Certo. O total então 7.830 que a gente pagou no cartão lá no porto de Mazatlán para TMC. Sim, então já fica a dica aqui, você consegue pagar com o seu cartão da Nomad, da Wise ou qualquer outro cartão aí que você tenha que funcione internacionalmente. Chegando aqui, teve a taxa portuária aqui em La Paz, que é na Barra Califórnia, de 230,78. Essa também dá para pagar no cartão e funcionou bem aqui. E mais a fumegação de 30 pesos. Esse foi só no dinheiro mesmo, no efetivo. Dinheiro. Então, o total dessa brincadeira toda, 8.090,78 centavos de peso mexicano. Sim, e isso tudo aqui, né, o que incluiu pra gente foi o jantar para nós dois, o café da manhã para nós dois, chuveiro quente, isso chuveiro daí, nossa, a gente diferença. achou chique o negócio. Banheiro, uma área de lounge com ar-condicionado, TV, sofás. A gente fez com a TMC, né? É um transporte mais de carga, mas que tem toda uma infraestrutura ali para o motorista de caminhão e para o turista também, né? A gente achou bem confortável. Sim, foi bem tranquilo. Foi tranquilo. O que fez a gente cogitar vir de balsa, né? Escolher vir de balsa, do que ao invés de fazer esse trecho todo por terra, né? Subir tudo quase até Tijuana, quase os Estados Unidos, e descer tudo a Barra Califórnia para explorar. Que foi algo que a gente cogitou de verdade, até para conhecer mais o México. Né? Foi o preço do diesel. O preço do diesel aqui é super caro. A gente tem pago uma média de até 25, isso porque a gente procura os postos mais baratos, porque na maioria é tudo acima de 26. Então, considerando o preço do litro do diesel a 25, a gente teria que rodar 3.520 quilômetros. Isso na ruta sem pedágio. Ah, sim, selecionando lá no mapa a opção sem pedágio. Sempre sem pedágio. Então, a gente gastaria, fazendo uma média de 10 km por litro, pelo menos 8.800 pesos mexicanos, que já dá 710 a mais do que o que a gente pagou pela balsa. Já tá mais caro que a balsa que a gente pegou. Sim. E se a gente escolhesse a ruta com pedágio, andaria menos, então gastaria 7.125 pesos mexicanos, só que os pedágios aqui no México são super caros. São absurdos de caro. A gente não pegou quase nenhum, que a gente sempre pega livre, escolhendo a ruta sem pedágio. Sim. E quando tem o pedágio, na ruta que tem pedágio, é muito sequenciado, né? Então, sei lá, a cada 50, 100 km já tem mais um novo pedágio. Sim. E é tudo uns R$30 para cima. Para cima de R$30, e por isso que a gente sempre tem pego a livre. Geralmente os turistas pegam a que tem pedágio por ser mais segura. A gente, até agora não tivemos problemas pegando a livre, né? Até mas esse ponto de Mazatlán, né? Acho que da Cidade do México para o norte é uma área muito mais carteirizada. Tem mais cartéis, tem muito mais narcos, perigoso. Né? Sim, então esse ponto da segurança fez a gente também decidir pela a travessia de balsa. Para cima da Cidade do México tem esses quartéis, né, que dominam ali, então fica mais perigoso. A gente rodaria muitos quilômetros nessa faixa. Sim, a região mais perigosa mesmo. Sim, né? a gente achou que não vale arriscar para conhecer talvez coisas que a gente já viu parecida durante a viagem. E é uma área mais desértica, né? O pessoal pelo menos fala que não tem tanta beleza, não tem tantos lugares assim para se conhecer. Então juntar tudo isso e acaba sendo mais caro que a balsa. Então, pra gente fez muito sentido fazer a travessia de balsa. Sim. Pelo menos 20 horas aí de todo o processo, né? Desde que a gente entrou com o carro no barco até tirar ali do porto.
É, mas como é uma vez só, pareceu tudo meio que festa. Sim. Ai, vamos jantar, vamos comer o café da manhã. A gente avalia que valeu bastante a Sim. pena. E o legal dessa empresa também é que você pode dormir dentro do carro. Uhum. Você tem acesso ao seu carro, acesso ao né? carro. Então, se a gente quisesse comer mais alguma coisa, poderia fazer comida no carro. Sim. Se a gente A gente dormiu dormiu dentro do no carro, poderia ficar dentro do carro mais tempo se quisesse, Sim, né? E mas- a outra que a gente sabe, eu acho que é a Barra Califórnia, pelo que a gente leu, não pode. Uhum. Então essa é a grande diferença ali das duas empresas, porque a gente pesquisou. Show! Bora explorar a Barra Califórnia. A gente já encontrou uma praia. Nossa curiosidade é saber como é que tá essa água aqui da parte da Barra Califórnia. Se é quente, se é fria, se é fresca. A maré tá baixa, hein? Até ali onde a pessoa pode ficar rasinha. É, então, ali tá no joelho das pessoas a água. Parece La Mujer. Ah, é. Rasinha assim. Uhum. Então, É, aqui onde tá rasinho tá quente, né? Tá agradável. tá quente, tá? É. Tá Agradável, gostosa. fresquinho. E essa foi a primeira praia que a gente viu do ferry, né? Do barco que a gente tava no navio. O navio passou bem por aqui assim e o porto é nessa entradinha aqui. Essa entrada daqui. E já viemos dar um confere. E essa praia já, assim, superou as expectativas. Imagina as outras que vão ser meio desertas, mais né? pra mar aberto, porque aqui a gente tá numa baía, tá perto do porto e mesmo assim já tá super bonito. Uhum. O negócio vai ser bom aqui na Barra. Paradinha estratégica aqui no posto para abastecer 10 litros de diesel pra gente chegar até uma praia. E mais importante, encher água. Então a gente tá enchendo o tanque de água, vamos encher todos os galãozinhos de água que a gente tem para conseguir ficar o máximo de dias na praia. Agora sim, partiu praia de verdade aqui na Barra Califórnia. E a primeira praia aqui na Barra Califórnia que a gente vai passar a noite, a gente escolheu essa El Saltito. Não sei se vai dar pra ver, acho que sim. Isso aqui é a lua, olha a lua nascendo gigante. Nossa, impressionante. Tá impressionante mesmo. Acho que o celular não retrata a realidade que a gente está assistindo. Pois é, enorme, enorme. Aqui, algo que a gente está com a expectativa alta é que tem várias praias que o acesso assim, é um pouco mais difícil, né? Sim, Então aí vai fica ser mais preservada, fica mais privativa. só poucos carros e vamos usar bastante tortuga com a suspensão nova agora. E essa é a praia maravilhosa, só que parece que isso aqui é meio novo, essas placas. Não pode entrar com o carro na areia, mas tá cheio de marca de pneu. pneu. A gente vai parar meio que aqui no matinho. Olha essa água. Já tá de noite já, hein? Já tá no fim do dia. É mega transparente. E a gente tá achando que aqui é a praia que tem um vídeo do Projeto Mundo Cão, onde eles param mais perto ali das pedras. Né? Eu achei que era mais pro meio da Barra Califórnia, mas pelo jeito era perto de Lapá. Acho que já dá pra gente falar que a Barra Califórnia Valeu a pena. já primeiro dia, atendeu, né? e tá superando já no primeiro dia as expectativas. Montando acampamento já aqui.
E a gente comprou hoje mais cedo. Isso aqui é lula, mas olha o tamanho disso aqui. 139 pesos o quilo. E a gente tem a ideia aqui de fazer ele vinagrete. Certo? Certo. E enquanto a gente está aqui cozinhando esses tentáculos de lula, que estão meio borrachudo. É a primeira vez que eu cozinho tentáculo e, sério, olha o tamanho desse tentáculo. É muito grande, né? Parece um enorme, polvo. Parece um polvo. É. Ah, essa lula aí era Então a gente grande tá mesmo. na dúvida se deixa mais tempo, se ela vai ficar mais borrachuda ou se ela vai ficar mais macia. Vamos ver. A ver. Mas aqui tá a nossa velhinha nas nossas cadeiras, na mesinha. E uma coisa que a gente tinha prometido. Hoje é dia 15 de novembro e os nossos amigos... Opa, não se engane, a cerveja nunca fica fácil assim, ela está sempre lá para baixo para ficar mais gelada. Mas por conta de efeitos audiovisuais eu deixei já no esquema. Mas hoje é 15 de novembro. 15 e a gente de novembro, uma data muito especial. prometeu para os nossos amigos argentinos Atuyemi que a gente ia fazer um brinde para eles, porque hoje é dia de... Do casamento deles, do poder circular. Eles estão lá na Argentina se casando e a gente está aqui na Barra Califórnia, na praia. Então, um brinde ao casório dos amigos. Aí. E a noite está perfeita, hein? Tem até a nossa comida preferida. Vinagrete de polvo, só que é de lula. Vinagrete de lula, jantar à luz de vela, uma lua incrível, uma praia deserta. É, tá. Começou bem, podemos dizer que começou bem. Não tá frio nem calor. Ainda tá fresquinho agora à noite. Tá agradável, né? Daria até para pôr um casaco. Daria pra pôr um casaco. Não tem mosquito, não tem vento. Não tem mosquito. Não tem mosca, que muitas Caramba, eu vezes tem acho que mosca na praia. essa praia... Engraçado, né? A gente já tá 2 anos. Essa já ganhou. Por não ter mosquito à noite. As condições estão perfeitas. Sim. Bora comer. Bora. E aí, ficou borrachuda essa lula? Pouquinho. Já comemos lula mais macia. Tô aprimorando isso aí. Mas tem bastante gosto de polvo, né? Uhum. Isso aqui com arroz e umas especiarias não, né? Uns temperos, pimentão, cebola, tomate. Dá um bom arroz de lula com gosto de polvo. E a gente chegou na ponte de comando aqui, né, do capitão, onde maneja todo o barco. Buenas, aqui não se pode? No, no se puede estar.